Boa tarde, amigos e amigas do canal Negócios e Política, tudo bem com vocês? Galera, eu resolvi gravar esse vídeo aqui em pleno domingo, hoje dia 25 de agosto de 2024, para falar um pouquinho do que eu acho sobre essa questão do banimento das redes sociais do candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Antes de entrar no assunto, galera, peço humildemente para vocês, se inscrevam no canal, deixem o likezinho, comentem, compartilhem, ativem os sininhos das notificações para que vocês fiquem inteirados dos conteúdos. A opinião que eu vou expressar nesse vídeo é bem forte, de alguém que é um eleitor do Bolsonaro, mas que começa a enxergar que, infelizmente, do cenário político atual, não tem mais como a gente confiar em ninguém dos que aí estão. Quem me conhece sabe o quanto eu defendi o Bolsonaro enquanto presidente da República, e admito que, no meu ponto de vista, foi o melhor presidente que nós tivemos. Soube gerir o país, mesmo em uma situação de crise, de pandemia, e até hoje os seus adversários procuram algo para poder incriminá-lo e não conseguem encontrar nada com relação à pessoa dele, a Jair Messias Bolsonaro. Mas o que vem acontecendo nos últimos dias com relação à Prefeitura de São Paulo começa a colocar uma pulga atrás da minha orelha. E eu me faço essa pergunta, e faço essa pergunta para vocês também, pergunto o que vocês acham. Será que o Bolsonaro também está corrompido pelo sistema político que hoje se encontra no nosso país? Porque, gente, parem para pensar. Todos nós sabemos, e não somos idiotas, para entender que o Ricardo Nunes não é um candidato legítimo da direita brasileira. A gente sabe que ele chegou à Prefeitura de São Paulo por ser vice do candidato Bruno Covas, que veio a falecer, e então ele assumiu essa cadeira que caiu no colo dele. Mas Bruno Covas, sendo do PSDB, que é o mesmo partido ao que era hoje o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que sempre falou que o Lula queria voltar à cena do crime e hoje está com o Lula. Olha só as coincidências. Gente, existe um projeto armado, existe uma tramóia dentro desse sistema pútrido que existe hoje no Brasil, que é nítido para que a gente entenda que lá dentro existe o famoso teatro, um jogo de interesses, aonde tem as alternâncias dos poderes e no final das contas nós somos sempre enganados. Para quem cresceu acreditando que o PT e o PSDB eram rivais, nunca foram. Olha o que aconteceu. Geraldo Alckmin hoje é vice-presidente da República. Se conectou com Lula para chegar ao poder. Interessante, né? A vice-prefeita, a candidata a ser vice-prefeita do Guilherme Boulos, olha que interessante. Até o começo da campanha era secretária do atual prefeito Ricardo Nunes. Olha como o sistema se mexe, gente. Parem para perceber que nos próprios debates os candidatos fazem ataques velados ao Ricardo Nunes e eles concentram a força sempre no Pablo Marçal, o candidato que é do PRTB, o partido do saudoso Levi Fidelix, que ficou conhecido por conta do Aerotrem,
e que não tem coligação com nenhum outro partido, ou seja, um partido pequeno que nem sequer terá horário gratuito, gratuito entre aspas, como eu já expliquei no outro vídeo, no horário eleitoral. Ele não tem nenhuma coligação, ele está sozinho. Quando eu digo sozinho, ele tem as suas redes sociais e o povo que acredita que pode sim surgir uma nova liderança. E volto a falar do Bolsonaro. Bolsonaro, infelizmente, na minha opinião, você decepcionou o seu eleitor. Você me decepcionou. Se você ficou do lado do Valdemar Costa Neto, que claramente retirou a candidatura do Ricardo Salles, que seria o candidato a prefeito de São Paulo pelo PL, você deveria ao mínimo ter ficado isento. Desculpa, gente. Desculpa. Eu bati aqui, o celular acabou caindo. Minha estrutura ainda é iniciante. E até por isso peço para vocês, né? Deixem o like, curtam, comentem, compartilhem. Só assim a gente vai conseguir chegar a ter uma estrutura melhor para poder produzir conteúdos para vocês. E como eu estava dizendo, Bolsonaro, você deveria ter ficado isento, então. Já que sacaram o Ricardo Salles, você deveria ter falado assim: bom, o Ricardo Nunes eu não vou apoiar. Ele não configura para minha direita do que eu acredito. E aí você soltou um vídeo dizendo para que o eleitorado de São Paulo vote no Ricardo Nunes, que ele é o seu candidato, que é o candidato do PL, que você tem o vice. Bolsonaro, você vai me desculpar. E aos eleitores do Bolsonaro, quero muito que venham me criticar aqui no vídeo. Sabe por quê? Porque a gente não é tonto. Pelo menos eu não sou burro para não entender que ele entrou no jogo, gente. Ele entrou no jogo. E tem alguma coisa que a gente não sabe que acontece nos bastidores para que isso venha acontecer. Será que tem alguma coisa a ver envolvida com as acusações com o filho dele? Que infelizmente foi uma mancha que ficou no mandato do Bolsonaro? Porque se eu tenho um cargo público e falo que prezo pela justiça e pela liberdade, eu como pai também, se eu estivesse na política e um filho meu fizesse algo de errado, ele, infelizmente, para ele, teria que pagar. Porque eu como pai ensino o que é certo e o que é errado. Mas existe uma coisa chamada livre-arbítrio, que cada um é dono do seu próprio nariz, é dono das suas escolhas a partir do momento que completam a maioridade. Enquanto crianças, enquanto adolescentes, o meu papel como pai é orientar. E por que eu estou dando toda essa volta para chegar no principal assunto? Porque, infelizmente, Bolsonaro, com a sua atitude de apoiar o Ricardo Nunes, você vai perder grande parte do seu eleitorado que está de olho bem aberto para entender que existe alguma coisa por trás de todo esse cenário que a gente não tem acesso e talvez nunca vamos ter, mas que faz com que você, veladamente ou obrigatoriamente, esteja apoiando o Ricardo Nunes. E a partir de agora, você não tem mais o meu apoio. Não tem mais. E o quanto eu puder disseminar para as outras pessoas para que possam entender que você também foi corrompido, eu vou trabalhar forte com relação a isso. Não sou político, sou apenas um youtuber que está começando agora, nem youtuber eu sou ainda, eu tenho 23 inscritos, inclusive agradeço os novos que chegaram no meu canal. Então eu tenho sim como expressar a minha opinião sem nenhum viés. E dizer que eu sempre fui um cara que acreditou em palavras de pessoas que passavam pelo crivo e demonstravam que, de fato, queriam fazer alguma coisa diferente. Talvez por eu ser muito anti-PT e o Bolsonaro sendo uma liderança de direita, eu tenha comprado essa briga por muito tempo. Mas você, Bolsonaro,
se esse vídeo chegar em você, que eu acho muito difícil, mas saiba que muitos dos seus eleitores, ao qual eu também tenho conversas, pessoas próximas da família, amigos, parentes, estão decepcionados com a sua atitude. A gente vê um homem que está enfrentando todo esse sistema sozinho, com Deus e o povo, e tinha apenas o celular e uma internet para poder enfrentar toda essa falcatrua e não usar dinheiro público para promover a sua campanha, e deixaram com que tirassem esse direito dele. Estamos em oração para que isso possa ser revisto e ele tenha de volta as redes sociais. Porque as redes sociais hoje em dia, gente, é um canhão contra fake news, contra desinformação e contra essa mídia podre. Contra esse lodaçal que está instaurado na mídia do Brasil e quiçá do mundo todo, que quer manipular as informações. Mas hoje o celular, hoje as redes sociais, hoje os conteúdos fazem com que a gente tenha essa liberdade de poder expressar a nossa opinião. Eu aqui não tenho nenhum texto pronto, eu apenas ligo a câmera do meu celular e coloco o meu sentimento para fora. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Mas eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para colocar o meu ponto de vista e explicar o que eu entendo que é a verdade do que vem acontecendo. Se você acha que eu tenho um pingo de razão no que eu estou dizendo, se você concorda um pouco com a minha opinião, se inscreva no canal, deixe o like, comente, me ajude a crescer, me ajude a incomodar esse sistema que aí está. Eu, com toda certeza, farei o M nas eleições à Prefeitura de São Paulo. E um recado para quem sempre falou que o eleitor do Bolsonaro é gado, tá aí a prova. Se nós fôssemos gado, eu posso falar porque eu ainda sou um eleitor do Bolsonaro por ter votado nele nas últimas eleições, e não sei se assim vai ser em 2026, até porque ele está inelegível, e acho que isso não vai mudar até lá. Mas nós não somos gado. Se fôssemos, nós estávamos apoiando o Ricardo Nunes de olhos vendados, cegos, inerentes a tudo que está acontecendo, mas não. Nós temos sim opinião própria, viu, MBL? Nós não somos gado. Se o Bolsonaro fala vai por aqui, nem sempre a gente vai por ali. A gente primeiro vai analisar os fatos. E eu estou analisando os fatos hoje e entendo que o Pablo Marçal é disparado a melhor opção. Aí vão dizer, qual a experiência que ele tem na política? Graças a Deus que ele não tem experiência na política. Graças a Deus que ele é um gestor, que ele tem empresas, que ele é multimilionário, que ele tem ideias novas. Por que não podemos dar um voto de confiança para alguém que é novo na política, sendo que aqueles que estão aí há tanto tempo não fizeram nada? Tiveram toda a chance para fazer algo diferente. O Inácio não disse que ia acabar com a pobreza? Não disse que ia acabar com a fome, com o desemprego? Olha a taxa de juros. Olha o valor do dólar. Ele não precisa nem tomar ações, apenas por ele falar só coisas que não contribuem com nada, ele consegue mexer com a economia. No primeiro trimestre desse ano, 20 bilhões de reais foram retirados dos investimentos, e isso não sou eu que estou dizendo, é a Bolsa de Valores, a Ibovespa, de empresas do exterior que não acreditam mais na nossa economia. Por termos um presidente que apoia ditaduras como o do Maduro lá na Venezuela, que claramente roubou as eleições, e ninguém faz nada. E a mídia não faz nada. Hoje, muitos youtubers, muitos influencers têm muito mais valor do que essa grande mídia que está instaurada aí há tanto tempo e é financiada pelo governo. Eu tenho o grande prazer de poder ligar a câmera do meu celular aqui, como vocês viram, eu tenho pouca estrutura. Ele até caiu, mas não tem problema nenhum. Porque o que eu estou falando é de coração, é o sentimento que eu tenho. E Pablo Marçal, nós estamos com você. Não desista. Você precisa sim desmascarar esse sistema. Você precisa sim fazer algo diferente por todos nós. Porque dando certo na Prefeitura de São Paulo, a cidade de São Paulo andando, entrando nos trilhos, o governo do estado vai ter que fazer alguma coisa. O Brasil inteiro se espelha na cidade de São Paulo. Uma cidade que tem mais de 12 milhões de habitantes, que é maior do que muitos países na Europa, como por exemplo Portugal.
E nós podemos sim ser uma referência para toda a nação. Mas para comandar um helicóptero, precisa ter um piloto, não um aprendiz. E acho que na questão de gestão de pessoas, de negócios, de prosperidade, não existe hoje um candidato mais preparado do que o Pablo Marçal. Daremos sim, Pablo, o voto de confiança que você precisa. E que fique ciente que se você também não for aquilo que você está prometendo, que vai fazer e que vai ser a primeira e a última chance, porque os brasileiros não são mais idiotas, não são mais bonecos, não são mais títeres e não entendem mais que políticos podem fazer o que querem com a gente. Na verdade, hoje nós entendemos mais, nós se inteiramos mais do assunto. E para vocês, MBL, não somos gado, nós temos a nossa opinião. A gente não vai pro lado que tá dando alguma coisa pra gente. A gente não muda de opinião conforme a maré, a gente tem raciocínio, a gente consegue enxergar. Talvez seja problema de dissociação cerebral de alguns de vocês que não compreenderam isso ainda. Falo por mim, não falo por vocês. Mas o que eu tenho para dizer aqui nesse vídeo é que nós, que fomos eleitores do Bolsonaro, hoje temos uma outra opção, que é o Pablo Marçal. E não vamos apoiar o Ricardo Nunes, eu falo por mim. Se tem eleitores do Bolsonaro, eu não vou citar bolsonarista, porque eu já falei que tudo que termina com ista para mim não soa bem. Mas se tem eleitor do Bolsonaro que faz tudo que ele manda, tudo bem, show de bola. Isso mostra que você acaba sendo como os lulistas, como os petistas. Não tenham guru político, tenham opiniões. Pesquisem, leiam, se interem. Comecem a ligar os fatos. Olha o teatro que está sendo montado, olha o circo que está sendo armado para derrubar uma pessoa que está chegando agora na política e que não tem, ao contrário do Ricardo Nunes, 12 partidos atrás para poder lotear a prefeitura inteira. Se ele fosse eleito, porque graças a Deus nós temos um candidato, faz o M, e eu tenho certeza que através de São Paulo nós teremos uma provocação para que o Brasil inteiro tenha uma mudança. Galera, vou ficando por aqui. Peço novamente, humildemente, que se inscrevam no canal, deixem o like e ajudem esse vídeo a chegar o mais longe possível. Um bom domingo a todos e que Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço.